Ele teve passagens por Santos, Seleção Brasileira, alguns times asiáticos, é o pai do Gianluca. Estou aqui com Leandro de Oliveira da Luz, ou então o Barra Mansa. Fala, Leandro. E aí, galera? Bom, é um prazer imenso estar aqui com você aqui. Eu vou contar um pouco da minha história aí no decorrer do futebol. Legal. Pessoal, o Leandro jogou em alguns times relevantes, conquistou alguns títulos aí, e hoje aqui no Bate-Papo com o Craque, ele vai estar compartilhando com a gente aqui um pouquinho da sua história. Leandro, eu acho que algo que ficou muito marcante aqui no interior, algo que ficou muito marcante na cidade de Assis, até mesmo Cândido Mota, é o seu apelido de Barra Mansa. Da onde que veio esse apelido? Conta um pouquinho mais pra gente. Então, isso daí veio da minha infância, né? Eu nasci num bairro que chamava Pirapitinga, e dentro do sítio do meu avô tinha um campo que o nome dele era Esporte Clube Barra Mansa, né? E aí no decorrer aí pegou, né? O apelido de Barra Mansa, e foi indo. No futebol também, se você chegar em Cândido Mota e perguntar, onde que mora o Leandro? Ninguém vai saber te falar onde que mora o Leandro. Agora se você falar assim, onde que é o Leandro Barra Mansa, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Legal, legal. Isso eu acho que é algo legal de frisar e falar, né? Porque eu mesmo não sabia de onde vinha esse apelido, eu sei que o Leandro é muito conhecido como Barra Mansa, e acho que pode ser algo que os telespectadores sejam curiosos para saber também. Leandro, como que você iniciou no futebol? Como que iniciou a sua carreira, a sua vontade de jogar bola? Você disse que tinha um campinho, né? Que você brincava. Isso. Um dos caras que mais me incentivaram no futebol foi meu avô, né? Que ele se foi já, que Deus o tenha. Ele e meu pai foram uns caras que me incentivaram muito no futebol. Meu avô levava para o campo, meu pai, e eu tenho muito a agradecer a eles. E chegou um dia eu falei assim, eu vou ser jogador profissional. Eu tinha com isso, né? Eu trabalhava na roça, junto com meu pai, com meu avô e com meu tio. Aí um certo dia, todo mundo falava, não, você tem um dom, cara, você tem como ser um jogador profissional. O pessoal já comentava, você também já sentia um pouco diferenciado perto da molecada. E os amigos do meu avô, os amigos do meu pai sempre iam no campo, ficavam comigo no canto lá jogando. E sempre quando tinha torneio lá no campo do meu avô, saía um time, eu já ia correndo lá no gol e ficava chutando a bola, chutando, e os amigos lá falavam assim, nossa, ele tem um dom, essa canhotinha dele aí é poderosa. E graças a Deus eu consegui, e eu alcancei no futebol tudo que eu almejei, eu consegui. Queria chegar na seleção brasileira, graças a Deus cheguei na de base, mas foi um sonho, e esse sonho meu foi realizado. Jogar na Europa também eu não consegui, mas consegui um pouco além, né, que foi jogar na Ásia. Então, que legal. Fico muito feliz, cara. Que legal. Como que foi essa trajetória? Você disse que chegou numa seleção de base. Como que foi essa trajetória? Qual que foi o seu primeiro time como profissional, um primeiro time relevante que você chegou e falou assim, pô, agora eu tô com chance de alcançar os meus objetivos, de chegar um pouco mais longe? Então, eu jogava lá em Cândido Mota, né, na escolinha lá do Parreira, que era de Cândido Mota mesmo. E eu fui convidado para jogar em Marília para a Ferroviária, aqui de Assis. Até o Clério foi lá, entrou em contato lá com o meu pai, que queria levar eu para jogar num torneio que ia ter em Marília. E nesse torneio tinha alguns times mais de destaque, né? Nessa época, agora eu não me lembro quem que tava. Mas aí o Newton Matos levou alguns meninos para o Cruzeiro, que foi o Kleber, o Rodrigão, o Jefferson. E aí até ele comentou comigo que ele ia me levar. E eu fui pro Cruzeiro. Ele me levou, depois de algum tempo ele me levou lá pra fazer um teste. E eu passei. Então seu primeiro teste, primeiro clube foi o Cruzeiro. Meu primeiro clube foi o Cruzeiro. E aí eu fiquei um mês lá, e eu, por ser um moleque que era já do sítio e tal, não tinha aquela bagagem, eu falei assim, eu quero ir embora. Eu fiquei um mês lá, e os caras lá fizeram pressão em cima do meu pai, que não, né, não vai liberar ele. E meu pai falou, como é que você não vai liberar ele, sendo que ele é um garoto, ele não é de maior ainda. E aí eles falaram, não, você nunca... Um cara falou um negócio pra mim, e aquilo lá ficou marcante pra mim. Ele falou assim, você nunca vai ser um jogador de futebol. Eu olhei pra ele e falei assim, você que pensa. E eu vim embora. Cheguei e vim embora, aí eu tava na roça.
E você veio mais por saudade mesmo de casa, saudade, não tinha acontecido nada lá, era falta da família. Isso, falta da família e tal. Todo mundo me tratava super bem lá. O treinador falou, pô, tô perdendo um grande jogador. E aí quando eu vim pra cá, voltei a trabalhar na roça novamente. E um certo dia nós tinha plantado soja, a soja já estava bem alta. Meu pai estava bem para frente assim, né, tava catando alguns, a gente fala amendoim, né, que estava no meio da soja assim, e a soja batia bem aqui em mim assim, e eu bem pequenininho, meu pai lá na frente. Eu falei assim para mim, eu vou ser jogador de futebol, cara. Isso daqui não é para mim. Isso daqui não é para mim. Aí apareceu uma oportunidade para ir pro Santos. Do nada. Por intermédio do Fran, que é um cara lá de Cândido da Mota. Ele trabalhava numa escolinha lá em Cerquilho. E o Toninho Oliveira, olha que coincidência, o Toninho Oliveira foi lateral do Santos em 84. Quando o Santos foi a última vez campeão brasileiro. Sim. Aí o Toninho Oliveira me levou pro Santos, lateral direito. E eu tava como lateral esquerdo. Cheguei lá numa sexta-feira de manhã, fiz o coletivo à tarde. O treinador reuniu com meu pai e falou assim, ele vai ficar, segunda-feira ele está assinando um contrato. Só não tem lugar no alojamento, mas ele vai ficar. E a gente tinha parente lá em Praia Grande e eu fiquei uma semana só fazendo esse trajeto de Santos a Praia Grande. Já arrumaram um lugar lá pra mim, já fiquei. E graças a Deus, assim, que eu falo assim, a gente tem que se pegar muito a Deus também, sim, em primeiro lugar. Que tudo que a gente faz não é nada por acaso, né? Não, com certeza. E digamos assim, então, que com você aconteceu uma coisa atípica. Eu não costumo dizer sorte, mas a oportunidade caiu no seu colo 2 vezes. Verdade. E a segunda você aproveitou e dali em diante você manteve, nunca mais. E aí, como que seguiu lá a carreira no Santos? Como que foi acontecendo? Aí que nem eu falo pra você sobre essa daí do Toninho Oliveira, que ele foi campeão em 84. Sim. Aí eu fui campeão em 2002. Em 2002. Campeão brasileiro pelo Santos. Época que jogou Robinho, tava no Santos. Diego, Elano, Alberto, Maurinho. Ô Leandro, e acho que assim, uma coisa assim que acho que pode ser uma curiosidade do público também, como que era a convivência com um grupo desse? Como que era se sentir saindo de Cândido Mota, num sítio, igual você falou, trabalhador ali da agricultura, e chegar num time de futebol de Série A, com um elenco repleto de craques assim, e você tá dentro deles porque você teve potencial e foi por mérito seu estar lá. Como que você se sentiu ali naquele momento? Como que era aquela convivência? Olha, cara, hoje eu paro para pensar e falo assim, gente, olha só. E em 2001 nós tivemos um elenco ainda melhor do que esse, né? Que esse de 2002 só foi moleque, né? Sim. Só foi que o Santos já não estava muito bem financeiramente e aí investiram na molecada. Já em 2001 eu fui um dos primeiros a subir pro profissional, né? Eu subi, aí já tinha Marcelinho Carioca, Viola, Kleber, que jogou no Palmeiras, zagueiro, só fera. Entendi. E aí em 2000 do profissional, os caras me chamavam, eu tava no júnior, os caras me chamavam para ir completar o elenco do profissional, né? Que era fazer uns coletivos e tal. E nessa época era só cobra, Edmundo, Dodô, só fera, só né? Só fera. Então, eu falo assim, a convivência, hoje eu paro para pensar e eu falo assim, puta, cara, olha só. Olha com quem eu tava no momento certo, era o meu momento. Em 2001, eu concentrava com o Marcelinho Carioca. Olha que legal. Eu concentrei com o Marcelinho Carioca, Kleber zagueiro. Eu concentrei com o Valber. O Valber, não sei se todo mundo conhece, o Valber é aquele cara que jogou no São Paulo, que era zagueiro, ele era um líbero. Daquele time que o São Paulo tinha uma máquina. Diz que aí a gente para pensar, né? Você estava literalmente ali dentro de craques, de celebridades do futebol, pessoas que criaram uma grande história, assim como você. Nesse momento ali, Leandro, que você estava nessa fase boa com o Santos, já havia acontecido de pegar a seleção de base ou foi após isso? Não, foi após o campeão brasileiro.
Foi em 2003. Foi após. No ano seguinte você integrou a seleção de... E você já esperava? Como que foi a sensação? Você esperava uma convocação? Como que era para vocês? Não, primeiro foi uma coisa assim que ninguém esperava, né? Santos campeão brasileiro em 2002. Só moleque, só os meninos da Vila. E hoje eu faço parte desses meninos da Vila, né? Que era Elano, Robinho, Diego. Aí em 2003, nós arrebentou, né? Todo mundo de olho no time do Santos, todo mundo na procura dos meninos e tal. Aí apareceu algumas procuras para mim também, algumas outras equipes. E o Santos tinha um outro lateral esquerdo, era o Léo, e eu era o reserva do Léo. E tinha o Rubens Cardoso, que foi emprestado pro Grêmio nessa época. O Rubens Cardoso voltava de empréstimo. O Leão chegou pra mim e falou assim: Leandro, ó, você é um puta jogador, novo, o que eu vou fazer? Eu conheço bastante gente de Ribeirão Preto, eu sou de Ribeirão Preto. O Botafogo de Ribeirão, ele tava no Campeonato Paulista, né? E aí ele falou assim, ó, eu vou te mandar pra lá. Não que eu queria que você estivesse aqui, mas pelo Rubens Cardoso estar voltando, mais status, tem um salário maior que você e a pressão é muito grande, entendeu? Ia ter que acontecer isso. E eu não quero perder você. E eu vou mandar você pro Botafogo de Ribeirão. Eu falei, beleza. Fui pro Botafogo de Ribeirão Preto, me destaquei lá. Fui um dos melhores, assim, sabe? Jogando na lateral esquerda. Sempre ele entrava em contato com a diretoria para ver como é que eu tava, se eu tava bem. Ele foi acompanhando. Foi. E aí eu voltei pro Santos. Acabou o Campeonato Paulista, eu voltei pro Santos. No que eu voltei pro Santos, a seleção sub-20, o treinador já estava observando alguns jogadores. E nessa lista eu estava. E eu estava no Botafogo de Ribeirão. Entendi. Entendeu? Você nem estava lá no Santos no momento. Pequeno, não estava no Santos. Então, foi muito legal que eu me destaquei no Botafogo. Então, muitas pessoas viram o meu destaque. E aí saiu a lista de convocação para alguns amistosos internacional. Aí o Renato, não sei se é o Renato meio campo do Santos, sabe quem que é? Sim. Renatinho, nós somos muitos amigos. Agora eu perdi um pouco de contato com ele e ele falou assim pra mim, ligou pra mim e falou assim, você viu que você foi convocado pra seleção? Eu falei assim, cara, não vi, Renato. Ele falou assim, vem aqui em casa. Fui lá na casa dele, chegou, abriu um vinho, sentou. Aí ele mostrou pra mim, eu falei, nossa, cara, não tô nem acreditando. Só que daí, os amistosos internacionais, não teve, por um motivo lá, não sei o que aconteceu, mas nós fizemos alguns amistosos, nós fomos pra Granja, a gente se reuniu na Granja com o Mari, a equipe, aí nós fizemos 4 amistosos. Aí, cara, foi muito legal, fiquei na Granja, eu pensava assim, cara, eu tô num lugar que só veio fera aqui, né? Eu acredito que eu cheguei a ver uma foto sua, se eu não me engano, se eu não vi mal lá, parecia que era Dagoberto, Wagner Love, era nessa época ou não? Nessa época, só que essa época foi o do Pan-Americano, né? Ah, tá, uma outra... Isso foi uma outra convocação. Entendi, então você teve 2 passagens pela seleção brasileira, digamos. Isso. E aí eu fui pro Brasiliense. Sim. O Brasiliense entrou em contato com o Santos, o Leão conversou comigo, falou, eu acho legal, é um time que está em evolução, paga super bem. Eu fui. Meu primeiro jogo no Brasiliense, convocação para a seleção. Olha só. E hoje eu estou na história do Brasiliense. Primeiro jogador na história do clube sendo convocado pela seleção brasileira. Olha só. E eu acho que o mais legal de tudo é que o jogador, independente de ser da base ou do profissional, o cara ele espera aquela convocação. E você foi pego de surpresa no momento que você nem esperava tanto uma convocação, um amigo te avisou, e eu acho que isso é legal, são histórias que assim, muitas pessoas que te conhecem às vezes não sabem disso, né? E passa a saber agora que além de tudo não foi só uma, foram 2 convocações. Na outra oportunidade você participou do Pan-Americano, foi isso? Isso.
qual Pan-Americano que foi? Que ano que Foi em Santo Domingo. Santo 2003, Domingo, 2003. Isso. Legal. Leandro, então nessas duas passagens, uma delas foi no Pan-Americano de Santo Domingos. Qual a colocação que vocês pegaram lá? Como que foi lá? Então, em Santo Domingo a gente tinha uma equipe muito forte, né? Jogadores qualificados, Dagoberto, Wagner Love, Diego Souza, Cleito Xavier, só jogador diferenciado, né? Mas infelizmente no decorrer nós tivemos alguns jogadores lesionados. Chegou na final, nós perdemos para a Argentina. Entendi. E futebol é uma coisa, né, cara? Futebol, nós massacramos eles 90 minutos e 2 chances que a Argentina teve, ganharam de 1-0. Mas assim, querendo ou não, foi a prata, foi uma conquista também, né? Batalharam, lutaram, estiveram lá e isso ninguém tira de vocês, né? O mérito dessa conquista. Leandro, a gente acelerando um pouquinho aqui, prosseguindo aqui pro pessoal de casa que está acompanhando aqui, depois você teve passagens por Vietnã, Tailândia, como que foi a sequência ali, como que aconteceu tudo? Depois da seleção, porque quando você vai para a seleção, todos os clubes estão de olho em você, né? Uhum. Aí depois da seleção, que era o Brasiliense, eu fui para a Rússia. Foi para a Rússia. Fiquei 1 ano na Rússia, jogando no Saturno. E da Rússia eu retornei ao Brasil. Os russos queriam me comprar. E na situação que teve, por ser um garoto, os empresários que estavam no meio pediam um dinheiro alto e já o clube deu uma... Mas o interesse do Santos era vender, fazer dinheiro, né? Aí não deu certo a negociação. Eu voltei pro Santos em 2005 e fiquei no Santos, joguei a última partida pelo Campeonato Paulista aqui contra o Marília. Depois eu acertei com o Santos a minha saída, porque eu já tinha um clube já certo. O Vadão estava na Ponte Preta, junto com o Gersinho. E você foi pra Ponte? E aí eu fui pra Ponte. Fiquei na Ponte, depois fui pro Cabo Friense. Aí do Cabo Friense eu parti pra Ásia. Aí primeiro foi Vietnã. Você ficou 5 anos lá, 4 anos e meio, você falou? 4 anos e meio no Vietnã. E depois eu me transferi pra Tailândia, onde eu fiquei 5 anos. Que legal. Assim, desses 2 países lá, o que para você foi mais difícil se adaptar, de sair de uma rotina aqui no interior de São Paulo e ir para a Ásia? Como que foi essa adaptação para você? O que foi mais complicado, assim, que você fala, Douglas, isso aqui foi relevante, foi muito difícil? O mais complicado no início foi a língua, né? A língua. Principalmente se eu tivesse praticando bem o inglês, seria muito mais fácil, né? Uhum. Porque na Rússia, nós tínhamos 2 tradutores. Uhum. E os 2 tradutores falavam português. Então, entendi. A gente relaxava, né? A gente ficava mais tranquilo. Aí já quando eu fui pro Vietnã, o tradutor era inglês. Entendeu? Então aí, pra mim foi mais... Foi uma pressão ali. Foi uma pressão, E alimentação? Tinha alguma... Era mais complicado? Era tranquilo? Eu sou um cara assim que eu cozinho, né? Uhum. Sou um bom cozinheiro. E eu gosto de experimentar as coisas, sabe? Então pra mim não teve tanta dificuldade com isso. Uhum. Entendeu? Então lá tem o arroz, né? O prato principal deles é o arroz. Aí tinha carne de porco, frango. Entendi, as comidas era mais tranquila então. Só o gosto que é um pouco diferente, né? Mas nada de... E eu cheguei a ver alguns vídeos, a gente acompanhou bastante sua história, a gente viu que você usava 10 no Vietnã, na Tailândia, né? Então, assim, você era uma celebridade lá, era um dos jogadores principais do time, do campeonato lá. Eu cheguei a ver, acho que você foi bola de ouro de algum campeonato, artilheiro. Sim. No Vietnã eu jogava com a 18. Uhum. Que no clube que eu cheguei já tinha um brasileiro com a 10. Mas eu fui muito... com esse número aí, eles falaram que o número 18 lá na Tailândia é um número, como é que a gente fala, poderoso. Uhum. Então eu usei sempre a 18. E depois que eu fui para um outro clube no Vietnã, comecei a usar a 99. Por escolha sua? Por que 99? 9 mais 9? 18. Então, aí eu fui para esse outro clube e quando eu cheguei na Tailândia, eu era o 10. Também foi um número que me ajudou muito lá, sabe?
Legal, não, muito legal saber dessas coisas. Às vezes a gente não sabe o quanto o jogador dá importância para um número, né? Quanto ele quer que aquilo faça sentido. E é legal você estar falando isso, que muitas pessoas não sabem disso, né? Sim. E, Leandro, para a gente frisar bem, escolhe um gol que para você foi significativo, ou foi o mais bonito, ou o que mais te emocionou, o que decidiu um campeonato, ou que teve alguma história muito legal para você, que você acha que esse é o gol que você poderia nos falar aqui, para a gente estar passando para o pessoal. Eu vou frisar um pouco o que aconteceu. Quando eu cheguei na Tailândia, meu primeiro ano foi sensacional, sabe? Na temporada eu fiz 32 gols. Meu primeiro ano de Tailândia. Eu fui artilheiro do campeonato, melhor jogador, onde eu recebi a bola de ouro, e melhor jogador da posição. Nossa! Nós tivemos, no final do ano, tem uma cerimônia, né, onde se entrega bola de ouro, o troféu de artilheiro, de melhor da posição. Quase igual o que acontece no Brasileirão aqui. Quase igual que acontece no Brasileirão. Já aí no meu segundo ano, eu comecei arrasador no campeonato. Eu tava com 8 jogos e 7 gols na liga. Depois nós fomos para uma partida lá lá também tem um campeonato que é estilo a Copa do Brasil, sabe? E nesse jogo com 10 minutos de jogo, eu tive uma lesão, um ligamento cruzado. E aí todo mundo falou, não, agora o que vai acontecer com o Leandro e tal, ele é um jogador muito importante para nós, nosso time estava muito bem no campeonato. E eu falei assim, eu vou superar essa lesão. Essa lesão não vai acabar comigo. E eu fiz a cirurgia na Tailândia, com um médico tailandês, e eu levei uma fisioterapeuta aqui do sul, levei pra lá. Eu voltei a jogar com 3 meses e 5 dias. Ninguém acredita. Muito rápido. E a fisioterapeuta que estava comigo falou assim, eu assino embaixo, ele está pronto para jogar. E meu time, ele não estava bem no campeonato. Entendi. Eu fiquei 3 meses fora, meu time estava em primeiro lugar, foi decaindo, foi caindo, e ele estava em 12º. E eu falei assim, não, eu vou voltar, eu vou ajudar meus companheiros. Eu voltei, no primeiro jogo, eu joguei 60 minutos. Bem. Direto, 60 minutos 60 já. minutos. Nós jogamos no sábado, aí na quarta-feira ia ter outro jogo. Eu joguei 60 minutos no sábado. Na quarta-feira o treinador falou assim, ó, vou te colocar 15 minutos. Falei, beleza. Me colocou 15 minutos. No domingo nós tínhamos uma outra partida muito importante. E nesse dia eu falei assim pra mim mesmo, eu vou ter que fazer um gol diferenciado nesse jogo. Nós estávamos ganhando de 1-0. A outra equipe chegou a empatar o jogo. E num lance lá com o lateral esquerdo, cruzou a bola pra mim na área, eu fiz um gol de bicicleta. Um gol de bicicleta. De bicicleta. Ele cruzou e foi direto pra você lá. Ele cruzou, o zagueiro cortou, e aí eu... Mandou de bicicleta. Agora, mandei uma bicicleta e eu falei assim, agora meu joelho tá bom. E já voltou de lesão com... Voltando de lesão, já ajudando a equipe, fazendo gol. Isso pra mim foi um gol muito importante. E na sequência também, no outro final de semana também foi... O treinador falou assim, vou te deixar no banco pra você... Que era numa quarta-feira novamente. Ele falou, não, beleza. Retornando. Minha equipe estava perdendo de 1-0. No intervalo ele falou assim, vem. Primeira bola que eu peguei, gol de cabeça. Então assim, esses 2 gols pra mim marcaram, foram os mais importantes. Assim. Legal, muito bom. Leandro, primeiramente eu gostaria de agradecer sua presença aqui na nossa primeira edição do nosso programa Conecta Esportes. Nós vamos estar trazendo a novidade para o pessoal de casa, vamos estar trazendo um boletim, assim que voltar aos esportes, a nossa rotina aí, o dia a dia ao normal, após essa pandemia aí, né? Vamos manter algumas entrevistas com alguns convidados especiais, algumas celebridades do esporte aqui no interior e também, por que não, nacionalmente. Leandro, para finalizar, atualmente você tem uma escola de futebol e escolinha de futebol em Cândido Mota, né? Fala um pouquinho melhor para finalizar aí, para a gente já deixar para o pessoal o convite aí para estar treinando com você também lá. Então, em Cândido Mota eu tenho uma escolinha, né?
de crianças de 4, 5 e 6 anos. Legal. Eu acho que é nessa idade que a gente começa a ensinar eles a coordenação motora, Com certeza. a parte técnica, a parte tática, entendeu? E eu tenho alguns outros atletas também que fora da escolinha também dou aula particular sobre o futebol, como eles têm que se posicionar. Algo mais individualizado. Isso, mais Legal. individual, a parte técnica, a parte tática, sempre melhorando, sabe? Legal. E aí quando eles vão para competição, eles já chegam basicamente pronto. E também em Cândido da Mota eu tenho uma quadra de futebol, uma arena de futebol, aonde eu dou aula de futebol, aonde eu dou aula também para alguns alunos tipo de funcional que precisa de um condicionamento ali, entendi, um então, fortalecimento, né? Legal. A gente vai estar deixando então aqui embaixo na tela o contato, né, para poder estar marcando uma aula experimental, né, com o Leandro lá em Cândido Mota, e ele vai estar com certeza de braços abertos para acolher qualquer aluno que tiver interesse em praticar um esporte, interagir, até mesmo um treinamento individualizado. Beleza? Valeu então, Leandro. A gente finaliza o programa por aqui e até uma próxima oportunidade.